Hora de conversar com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, você está achando meio bagunçado o cenário eleitoral para esse ano? Está animado? Conta pra gente. Boa noite, Amanda. Eu me lembrei, estava aqui pensando, tem um poema do Gregório de Matos, poeta baiano do século XVII, e ele está a refletir sobre a bagunça da então cidade da Bahia, né? Que naquele momento era o Estado brasileiro praticamente, né? E ele diz assim: que falta nesta cidade verdade, que mais por sua desonra honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Tá uma bagunça, né? O general Vilas Boas, comandante do Exército, disse hoje que a criminalidade, a corrupção e a ideologia ameaçam a democracia. Primeiro que militar não deveria falar essas coisas, porque quando um militar fala essas coisas eu sempre sinto um canhão na minha cabeça ou um tanque, né? Porque se o militar quer falar sobre política, ele tem que sentar à mesa e continuar a discutir, não como comandante do Exército. A corrupção ameaça a democracia, ela piora a democracia, mas se ameaçar a democracia significa que ameaça as eleições. Está ameaçando as eleições? Né? A corrupção, o crime, a ideologia? Não. O que pode ameaçar a democracia brasileira, aí sim, é o descumprimento da lei, o descumprimento da Constituição. É um Supremo que inventa legislação, né? O Supremo voltou a inventar a legislação. Hoje, de novo, foi o Roberto Barroso, né? No caso dos embargos infringentes do Maluf. Eu sou do tempo em que se dizia que embargo infringente não existia. Eu defendi essa tese, porque a Lei 8.038, que regula esse tipo de coisa, não tem. Mas o Barroso defendeu em 2013, atuando em favor de petistas, que existia o embargo infringente. E se existe embargo infringente para o pleno com 4 ministros, existe para a turma. E se considera que na turma, que só tem 5 ministros, um voto divergente basta. Não é? Aí ele foi e fez uma regra de 3. Se onde tem 11 precisa 4, onde tem 5 precisa, e ele chegou à conta, que a regra de 3 indica, 1,8 ministro. O que é 0,8 ministro? Alguém pode me dizer? O que é 0,8 ministro? Tem gente ali que não vale 0,2. Tem gente ali que não vale 0,1. Mas o que é 0,8 ministro? Aí ele vai dizer assim: já que precisa de 1,8 ministro, então vou arredondar para 2. É o primeiro Supremo na história que passa a ter ministro arredondado. Nunca se viu isso. E o pior, 5 outros ministros caem na conversa dele. Porque no caso do pleno, o regimento do tribunal prevê 4 de 11. Acabou. Agora ali na turma não fala. Se na turma não fala e vai dar 1,8 ministro, então é 1. Porque é um ministro inteiro. Um ministro do Supremo é uma inteireza ou ele não é. Então vou dizer, volto lá ao general, o que ameaça a democracia é você não saber com que Constituição você está lidando, com que lei você está lidando, com que regimento você está lidando. Isso ameaça a democracia. Não é? De qualquer modo, nesse caso, se fez pelo menos a coisa certa, que se concedeu o habeas corpus de ofício ao Maluf, que está morrendo. Não é? Mas se fosse depender dos torquemadas ali, dos inquisidores do Supremo, ia morrer na cadeia. Não é? Sem a devida assistência médica. E eu insisto, isso já não é justiça, é justiçamento. Agora, essa novidade de hoje, então agora nós precisamos de 2, porque a gente arredondou de 1,8. Não está no regimento, não está em lugar nenhum. Virou uma invenção, mais uma. Isso num quadro complicado, em que os candidatos falam bobagem pelos cotovelos. Não é? O próprio Bolsonaro, por exemplo, o general falou isso, ele já saiu aplaudindo e disse: pois não, comandante, estou aí e tal. Vai a Marina Silva
concede uma entrevista e diz que ela quer um governo, muito provavelmente o Brasil terá um governo, e o certo seria ter um governo sem PMDB, sem PT, sem PSDB, sem os partidos tradicionais. Digamos que a Marina ganhe a eleição. Ela então teria de governar sem esses partidos. Quem ela chama? Vai ver, ela vai chamar os ETs, né, do filme Avatar. Aí desce toda aquela gente do Avatar no seu dragão, né, dá a mão para a Marina e governa o Brasil. E aí vai ficar tudo certo e todos aplaudirão, porque afinal não teremos corrupção. Nem corrupção, provavelmente, nem governo. Aí só vai restar o general, né? Reinaldo, boa noite e até amanhã.